Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Maria e no vídeo de hoje eu vou falar sobre um filme que tá dividindo opiniões. Quem gostou, gostou muito e quem não gostou, odiou. Eu não podia ficar de fora, eu tinha que fazer o meu vídeo também dando a minha opinião, afinal de contas é um filme de terror que tá dando o que falar e eu sou apaixonada por filmes de terror, então... Bom, vocês já devem ter percebido pelo título que hoje eu vou falar de A Bruxa. Vamos lá? Bom, A Bruxa é um filme dirigido e escrito pelo Robert Eggers. Inclusive tem um brasileiro na produção do filme chamado Rodrigo Teixeira. Ele tá só na produção, na verdade ele é um dos vários produtores do filme. Eu acredito que teve bastante alcance aqui no Brasil justamente por causa disso, por ter um produtor brasileiro envolvido no filme. A Bruxa é o primeiro filme desse diretor, do Robert Eggers, e ele ganhou como melhor diretor por causa desse filme no Festival de Sundance ano passado. Por isso que teve bastante buzz em volta desse filme, afinal de contas foi um filme de terror que deu o prêmio de melhor direção para um diretor novo, né, no ano passado. A Bruxa conta a história de uma família bem puritana e religiosa em meados de 1630 na Inglaterra. Essa família fazia parte, pelo que dá a entender no começo do filme, de um culto de peregrinos, né? Que além de levar a religião e pregar a religião, né? Também faziam parte de uma comunidade rural que cultivava seus próprios alimentos, enfim, vendia esses alimentos para conseguir dinheiro para a comunidade, mas o foco deles era pregar a religião. Mas essa família, a família principal da história, foi expulsa dessa comunidade, o que dá a entender que eles eram extremistas até para uma comunidade mais extremista religiosa. Eles são expulsos da proteção dessa igreja, né, dessa pequena colônia, e vão morar nos arredores de uma floresta, viver uma vida isolada numa fazendinha do lado de uma floresta. E nessa floresta dizem que existe uma bruxa. E essa bruxa vai influenciar comportamentos, enfim, e vai causar situações muito perturbadoras para essa família que tá vivendo isolada. É só isso que eu vou dar de resumo do filme. Eu não vou contar mais nada do que acontece, e tudo que eu vou falar daqui pra frente vai ser apenas a minha opinião, e eu vou evitar ao máximo dar spoilers sobre a história. O enredo é simples, a história é simples, e ao longo do filme a gente fica se perguntando se essa bruxa realmente existe, o que essa bruxa representa, se essa família realmente está sendo ameaçada por essa força sobrenatural, se de fato existe uma força sobrenatural ou se é meramente uma paranoia daquela família, apesar de ter elementos que nos mostrem os dois lados, né? Elementos que nos mostram que talvez exista uma bruxa e elementos que mostram que pode ser uma paranoia da família mesmo, que é muito religiosa. A figura principal dessa história, além da bruxa da floresta, é a menina mais velha da família, a Thomasin, a filha mais velha. A filha mais velha de 5... Ela é a filha mais velha de 5 crianças. Além dela, tem 2 gêmeos na família, um outro menino que é um pouco mais velho que os gêmeos e um bebezinho. Todos esses acontecimentos sobrenaturais parecem estar em volta e serem causados de alguma forma por essa menina. Tudo que acontece de estranho, a menina tá presente. E tá aí uma das coisas que eu mais gostei no filme. O papel dessa menina é muito interessante na história inteira e o que ela representa também. Resumidamente, sobre a parte técnica da história, o filme foi inspirado em vários contos de bruxa dessa época, né, de 1600, 1700 da antiga Inglaterra. Então, vários elementos que tem no filme, desde os animais que são utilizados e da simbologia dos animais que são utilizados, até de fato as acusações que as mulheres sofriam no período por estarem envolvidas com bruxaria. Se uma mulher era um pouco emancipada ou perturbava o bem-estar da comunidade de alguma forma, ela já era acusada de bruxaria, enfim. Todos esses relatos, essas simbologias foram utilizadas para criar o roteiro e a história do filme A Bruxa. Além disso, esse filme tem 2 méritos técnicos incríveis. A fotografia é maravilhosa, assim como eu comentei há uns vídeos atrás quando eu falei do Regresso. A fotografia do filme A Bruxa também foi feita utilizando apenas luz natural. Então eles tinham momentos certos no dia pra gravar, e isso também ajudou a fazer o filme ficar muito mais claustrofóbico dentro da floresta, né? Nas cenas que são gravadas dentro da floresta. Tem um caminhão de ovo passando, eu espero que ele não esteja fazendo muito barulho, mas ele está passando, então ignorem o barulho do caminhão de ovo, tá? Enfim, além da fotografia, o filme também tem uma trilha sonora absurda. Olha, fazia tempo que eu não ficava angustiada com uma trilha sonora em um filme de terror. Eu acho até que a trilha sonora é um personagem no filme.
uns vídeos atrás sobre a trilha sonora do filme It Follows, que é uma trilha sonora mais inspirada em filmes de terror dos anos 80 e tals, que também é uma ótima trilha sonora, uma trilha sonora envolvente, mas a trilha sonora da Bruxa não é algo parecido com isso. O mérito da trilha sonora da Bruxa não é ser uma trilha sonora parecida com algo que a gente já viu no cinema de horror anteriormente. O mérito é ser totalmente diferente do que a gente já viu, mas com elementos bastante utilizados em filmes clássicos, como, por exemplo, O Exorcista. Outro mérito técnico do filme A Bruxa também é o fato de que os atores são muito bons. Todos os atores estão excelentes. Um ator que tinha me incomodado um pouquinho era o filho mais velho. No começo eu pensei que ele não fosse dar a carga dramática que o personagem pedia, mas depois, em determinado momento, ele passa por uma situação e atua em uma cena que realmente me abalou. Ele é protagonista de uma das melhores cenas do filme. Agora, a minha opinião geral. Eu não vou começar essa parte dizendo: se você não gostou do filme, você não entendeu. Eu não quero dizer isso porque, além de parecer prepotente e arrogante, é um comentário raso, porque eu acho que existem gostos pra filmes, isso é meio óbvio, e também existem gostos pra filmes de terror. Dentro do grupo de pessoas que gostam de filmes de terror, existem gostos diferentes. E, por exemplo, tem gente que não gosta de terror psicológico, tem gente que não se envolve, não fica com medo, enfim, não curte esse tipo de filme. Muito relativo, sabe? Por isso que eu acho complicado dizer, por exemplo, que quem não gostou da Bruxa não entendeu o filme. Apesar de eu concordar com essa afirmação, eu acho que ela tem que vir acompanhada de uma outra explicação e não jogada desse jeito arrogante, sabe? O terror trabalhado dos anos 2000 pra cá, ele é um terror muito, eu não digo óbvio, mas é um terror que analisa elementos sobrenaturais por si só. É um terror que não trabalha com metáforas, é um terror que raramente trabalha com analogias. O que causa o medo e o pavor é algo sobrenatural, de alguma forma. Quando não é algo sobrenatural, é um serial killer, enfim, são coisas que trabalham o gore e a maldade no ser humano. Dos anos 2000 pra cá, a gente raramente vê filmes de terror psicológico, e quando a gente vê, é um terror psicológico envolvendo monstros, fantasmas, enfim. A gente se acostumou com isso. E eu não tô dizendo só jumpscare, que é uma coisa que eu odeio. Eu não tô falando só de sustos. Eu tô falando de um público, e eu incluída nesse público, que se acostumou com um tipo de terror. E esse público não tá acostumado a sentir medo através de metáforas e sentir medo comparando situações de um filme com a nossa realidade. A Bruxa é um filme que trabalha elementos sobrenaturais. Sim, ele trabalha. Mas o que mais apavora no filme é a realidade daquela história e como aquilo acontece até hoje com várias mulheres no mundo inteiro. O filme tem várias metáforas e eu defendo algumas. Entre elas, por exemplo, a emancipação de uma mulher numa família extremamente religiosa. Quando a menina tá crescendo, quando ela tá se desenvolvendo, criando corpo e transmitindo uma sensualidade que ela não transmitia antes, ela já é vista com outros olhos pela família toda. E aquela sensualidade natural e aqueles traços de mulher que vão surgindo são bloqueados. Com meninos isso não costuma acontecer. O amadurecimento de um homem é visto de forma diferente por famílias mais tradicionais. Alguns elementos que antigamente faziam sentido pra cultura, como ele tá virando homem, então ele vai me ajudar a caçar, dar renda pra casa, ele vai criar outra família, enfim. Esse tipo de pensamento antigo ainda tá na nossa sociedade enraizado de certa forma, quando um homem amadurece em uma família mais rígida e uma família mais tradicional. Quando uma mulher amadurece, a sensualidade dela é guardada. Ela precisa preservar a sua feminilidade, preservar a sua pureza, coisas que a gente não está acostumado a ver num amadurecimento de um homem. Esse filme trabalha isso de um jeito sobrenatural, utilizando elementos sobrenaturais, e trabalha isso de um jeito assustador. Enquanto a família tá preocupada com uma bruxa, com um elemento sobrenatural, como famílias fundamentalistas religiosas se preocupam, né, com o demônio, destruição da família pelo demônio, eles podem fazer um mal na própria família para fugir do mal sobrenatural externo. O filme trabalha o cristianismo, mas isso acontece, a gente sabe, em várias outras religiões. Todas as ações que a família toma, causadas pelo medo da bruxa, acabam sendo piores do que o que a bruxa de fato fez. Dá pra entender? Além, é claro, da perseguição de toda a família contra a Thomasin. Não é spoiler nenhum, mas o tempo todo a família encontra um jeito de atacar aquela menina de alguma forma. E por isso que o filme mexeu muito comigo e me assustou muito, porque
Esse cenário é extremamente real. O filme tem toda essa vibe de pesadelo. Parece que você tá dentro de uma casa, observando aquelas atitudes e você não pode fazer nada e você tá vendo coisas que você não deveria ver. Então, pra mim, é isso que dá medo na história. É essa atmosfera, apesar de ser fantasiosa, ser uma atmosfera real que a gente poderia encontrar em várias famílias no mundo inteiro. O filme começa de uma forma intensa e passa por uma calmaria, de certa forma, pra você contemplar aquela família e entender o que tá acontecendo, até você ser levado pra uma outra parte intensa da história. Esse filme me lembrou bastante o desconforto que eu sinto assistindo filmes que não são necessariamente de terror. Por exemplo, o diretor Ingmar Bergman, no sueco, ele trabalhava essa atmosfera desconfortável em seus filmes, mesmo quando ele não fazia filme de terror. Afinal de contas, que eu saiba, só tem um filme dele que de fato é considerado um filme de terror. Se você é fã de filmes com bruxas, se você gosta de Suspiria ou de toda a trilogia das mães do Dario Argento, que trabalha com bruxaria no universo do terror, você vai gostar do filme A Bruxa também. Mas vá sabendo que é um filme devagar e com uma proposta diferente. Seja levado por essa proposta e tente entender essa proposta. A Bruxa é um filme que vai construindo a tensão de um jeito absurdamente incrível e de um jeito que mexeu comigo. Eu vi muita gente reclamando do final, muita gente que não gostou do filme também reclamou do final, achou o final risível, sei lá. Eu achei o final um clímax perfeito. Eu fiquei muito feliz que o final foi claro. O filme inteiro é aberto a interpretações, porque o filme inteiro é aberto a metáforas. Mas ao mesmo tempo, ele não dá um final metafórico apenas. Ele não deixa aberto a interpretações. Ele dá o final que o filme pede, e você pode interpretar aquele final de um jeito metafórico ou do jeito que ele é. O final é maravilhoso, eu fiquei de boca aberta no cinema, eu fiquei assim na cadeira, tipo... Eu devo ser uma pessoa muito perturbada. Outra característica legal e técnica pra falar sobre o filme, antes que eu esqueça de falar, é o inglês utilizado. É um inglês bem arcaico e bastante utilizado na Inglaterra daquela época. E isso deu uma atmosfera de realismo muito grande pra história. Parecia mesmo que aquelas pessoas estavam vivendo naquela época. Outro recurso de direção usado no filme de um jeito incrível foram os cortes. Enquanto o diretor trabalha com sequências amplas e cenas mais longas, quando ele precisa mostrar alguma coisa perturbadora e uma cena tensa, ele não fica muito tempo nela. Como aquilo é mostrado rápido pra você, você tem o tempo necessário pra absorver aquela imagem e depois aquela imagem vai ficar te cutucando e te perseguindo ao longo da história. Isso é bom pra criar justamente a dualidade entre essas coisas sobrenaturais que estão realmente acontecendo ou é uma paranoia religiosa implícita naquela família apenas. Ou até, em terceira instância, talvez não seja as consequências psicológicas de uma paranoia religiosa. Então, o que aquela família está fazendo e o que está acontecendo com aquela família está sendo causado realmente por uma entidade, ou a mente daquela família está trabalhando acreditando que aquela entidade existe, e então por isso elas estão realmente sentindo determinados fenômenos sobrenaturais. Teve gente que não gostou do final, mesmo gostando do filme. Teve gente que não gostou do final, porque não gostou do filme. Eu amei o final, pra mim aquilo foi perfeito. Eu imprimiria aquela cena num pôster gigantesco e colocaria na minha casa, assim, tipo, enveloparia meu quarto com aquela cena, porque eu achei aquilo maravilhoso. Mas, né, enfim, sou eu. Então é isso, desculpem se o vídeo ficou muito longo, mas eu tinha muita coisa pra falar. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, não esquece o like, se inscreve no canal, comenta dando a sua opinião, visita a página do blog, curte o blog lá no Facebook também pra não perder nenhuma notificação, tá bom? Obrigada de novo por ter assistido até aqui. Um beijo grande. Tchau!